Tudo o que pede, recebe. Texto base, Lucas 11, versículos 5 ao 13. Estamos entrando em um tempo profético de expansão e crescimento. A maneira como oramos determinará o tipo de vida que viveremos. Quando fazemos apenas orações pequenas, limitadas às nossas necessidades imediatas, tendemos a experimentar apenas uma vida de sobrevivência. Porém, Deus nos convida a desenvolver uma fé que vai além das circunstâncias e a fazer orações proporcionais ao seu poder. O Senhor é ilimitado e deseja realizar grandes coisas na vida dos seus filhos. Por isso, precisamos aprender a orar com ousadia, confiança e expectativa, deixando de olhar para nossas limitações e passando a olhar para a grandeza de Deus. O primeiro ponto desta mensagem nos fala, porque pensamos que não somos suficientemente bons. Muitos cristãos vivem presos a um constante sentimento de culpa e acusação. Acreditam que não são dignos de receber grandes respostas de Deus e, por isso, suas orações são tímidas e limitadas. Mas a palavra de Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque, como ele pensa na sua alma, assim ele é. Quem se vê como derrotado dificilmente terá fé para pedir algo extraordinário ao Senhor. Precisamos abandonar as imagens distorcidas que a religiosidade, as experiências do passado e até as palavras das pessoas produziram em nossa mente. Deus não nos vê como fracassados ou rejeitados. Em Cristo fomos justificados pela graça e feitos herdeiros de Deus, como está escrito em Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando compreendemos essa verdade, deixamos de viver tentando conquistar o favor de Deus e passamos a viver confiando que já fomos aceitos por Ele. Essa convicção produz coragem para orar, fé para pedir e ousadia para esperar grandes respostas. Quem entende a graça deixa de orar como um devedor e passa a orar como um filho. O segundo ponto desta mensagem nos fala, porque pensamos que Deus não é suficientemente bom. Além de termos uma visão equivocada sobre nós mesmos, muitas vezes também temos uma visão limitada sobre Deus. Pensamos que Ele não deseja nos abençoar ou que nossos pedidos são grandes demais. Essa imagem impede que confiemos em sua bondade. Mas Jesus nos ensina em Lucas, capítulo 11, versículos 11 ao 13. E qual é o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente em lugar de um peixe? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus não se alegra quando seus filhos vivem com medo de pedir. Pelo contrário, Ele deseja que nos aproximemos com confiança, sabendo que seu coração está inclinado a nos fazer o bem. Quando entendemos que Deus é um Pai amoroso, deixamos de fazer apenas pedidos de sobrevivência e começamos a orar pelos sonhos, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo ministério e por tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. A bondade de Deus nos inspira a ampliar nossa fé e a esperar respostas que somente Ele pode realizar. O terceiro ponto desta mensagem nos fala, porque não ousamos pedir grandes coisas. Ao longo de toda a Escritura, vemos homens e mulheres que experimentaram milagres porque tiveram coragem de pedir aquilo que parecia impossível. Elias orou e não choveu por anos. Josué pediu que o sol parasse. Homens e mulheres comuns viveram feitos extraordinários porque confiaram em um Deus extraordinário. Muitas vezes fazemos apenas orações comuns e, por isso, esperamos apenas resultados comuns. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Não tendes porque não pedis. Deus nos chama a orar de acordo com as suas promessas. Não peça apenas pela solução, peça pelo propósito. Não peça apenas provisão, peça para ser um instrumento de provisão. Não peça apenas para manter o nível, peça para estabelecer um novo padrão. Os sonhos colocados por Deus em nosso coração exigem fé. E para concluirmos, Deus nos desafia a abandonar as orações pequenas e a crescer em fé. Há promessas, oportunidades e sonhos preparados por Ele que aguardam apenas uma resposta de confiança dos seus filhos. O Senhor continua dizendo: pedi e dar-se-vos-á.
Que este seja um tempo de expansão, multiplicação e crescimento, no qual aprendamos a fazer orações do tamanho de Deus, crendo que o nosso Pai é poderoso para realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar.